Olá, Olá, boa tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo bonzinho? E você, Marabu, tudo bem? Tudo na paz. E as coisas como estão se fazendo nessa realidade ante aos conceitos interpretativos? Tá tudo bem, tem um vizinho aqui cortando a grama, mas eu acho que não tá dando para escutar do seu lado, não. Você tá Estamos escutando, sendo né? privados. Sim, você está sendo privado, está apenas aqui no meu universo particular da minha bolha. Estamos em todos os universos, coletivos e particulares em alguma instância. O tema de hoje, que foi um pedido para a gente falar, uma pessoa escutou a conversa sobre o inferno, depois escutou a conversa sobre o juízo final, e aí essa pessoa pediu para a gente falar sobre Lúcifer. Não veio nenhuma pergunta específica, mas simplesmente falar sobre Lúcifer, foi só o tema, um tema geral. Tudo bem. É um tema amplamente abordado diante dos historiadores, das crenças, pontos de vistas e conceitos individuais sobre essa energia que instiga e muitos captam nas suas próprias bolhas sobre influências e não influências e conceitos interpretativos. Irei dar apenas um ponto de vista, onde a minha interação com o próprio me dá detalhes que, sobre meu grau interpretativo, se colocam como verdades parciais. Tudo bem? Tudo bem. Quando você está em um outro processo da elipse de autoconhecimento, nadando nas águas do desconhecido, sobre uma ótica aonde o medo ou até mesmo a ilusão de poder se mostra como verdade no espectro do real que está a derredor do próprio manifesto da essência divina. A luz que conduz à clareza da manhã se manifesta de dentro para fora, lhe sustentando a sua estadia durante esse processo. Em amplitude, essa frequência luciferiana está em todos, no todo, em tudo, em prol do autoconhecimento. Não é um ou outro, é uma faixa, é uma proposta existencial. Porém, diante da mesma proposta, a mesma faixa tem diversas conotações a diversos seres interpretadores do mesmo. Entende? Então, essa. É porque, sim, isso faz sentido dentro principalmente do contexto do significado da própria palavra Lúcifer, que é portador da luz. Sim, E que é a até mesmo raiz. o sentido na tradução hebraica sobre a base de Rei Jaime e todos esses conceitos bíblicos, Isaías, Apocalipse
essas explicações e explanações do mesmo. O brilhante, estrela da manhã, Lúcifer, e os foros, tantos outros nomes e colocações na própria Bíblia Latina, onde o conceito egóico de alguns líderes precisava de um opressor ante ao poder que a palavra pode ter diante de seres que se buscam no externo, quando Lúcifer dorme dentro de todos, não dando um contexto de medo, mas apenas uma faixa frequencial instigadora para o autoconhecimento e do saber de si mesmo em todas as bolhas. Compreende? Isso desmistifica 90% das explicações. Então, é uma força que todos temos, que nos leva a mais e mais lucidez, assim dizer? Autoconsciência é uma faixa, uma tendência gravitacional que lhe instiga constantemente em prol da consciência. Dentro dessa proposta e explicação, Lúcifer está no nosso trabalho. E pode falar um pouquinho sobre o contraste, se existe o contraste, não sei, mas um contraste entre a força gravitacional instigante luciferiana em prol da consciência e a força da consciência crística? É a mesma coisa. Porém, são expressões elementares do mesmo princípio. É como se você tivesse uma onda. Existem dois pontos baixos na onda. Um é Lúcifer, o outro é Cristo. A onda sobe, tem um pico. Quando ela desce, ela está em outro ponto vibracional e de instigação gravitacional. Os seres humanos estão na parte superior da curva de realidade, mas a onda em si é um só. Assim como o próprio espectro, formado por diversas ondas, onde cada onda tem um padrão, uma frequência, uma possibilidade diante de várias ondas senoidais ao mesmo tempo dentro do mesmo espectro. Alguns diriam que é uma música. Sim, eu pensei nisso, eu pensei na analogia de uma sinfonia ou qualquer música que se decodifica e se vê as diferentes ondas que estão interagindo ali para criar a harmonia da música. Exato. O próprio judaísmo não coloca esses medos à base de estudo. Ele vincula o princípio de estudo propositalmente colocado dessa forma, a fé judaica ante a consciência planetária, devido aos processos tendenciosos da própria psique dessa egrégora, onde Nabucodonosor tinha esse termo cunhado e foi colocado com base em estudos que houve um erro interpretativo por base dos católicos. Mais adiante, a própria teosofia trouxe um sentido mais lógico, mas ainda assim, eu não diria finito, mas propositalmente colocado para que houvesse degraus que nós
possamos usar agora, dando contexto e explicações a todas as filo-religiões, os estudos, onde tudo tem a sua fração da mesma verdade, aonde sim existem manifestações elementares desta frequência de luz. Lux Ferro. Sim, Lucisferes. É, E o que seriam, então, esses elementares? Lux Ferro ou manipuladores, Lucisferes? princípios interativos, condensadores de protoforma, explanadores de frequência, assim como outras expressões humanas. Compreende? É como eu sou Exu, mas eu não sou a protoforma Exu. Sou uma frequência dentro do espectro já manifestado. A energia luciférica está antes da manifestação, mas ela, no manifestado, tem uma frequência de interação manipulada com o contexto planetário ou a proposta de cada orbe, aonde em locais distintos tem nomes distintos para a mesma coisa. Entende? Então, pode-se dizer que a frequência luciférica que instiga é porque hum, em tudo que gira, né, e tem uma força centrífuga que puxa para dentro e uma força centrífuga que puxa para fora. Exato. Então, a força gravitacional luciferiana que instiga em prol da consciência seria essa força centrífuga que puxa para a expansão? E para a contração também. Por isso existe a manipulação. Quando você expande demais a energia luciferiana em ti e a manifestação sobre elementares se coloca e trazendo a um contexto real, gerando um ponto gravitacional do saber, aonde você se adapta, se estabiliza e se propõe a entender e conceber aquele degrau antes de subir outros. Melhor dizendo, sem Lúcifer, seríamos todos loucos. Ah, é sim, por isso que essa relação, então, da palavra Lúcifer com a palavra também lucidez. Exato. É um princípio lógico, natural e expressivo. Porque, vamos falar, porque tem a outra palavra que é quando, como as coisas são mais mentais e tudo, tem essa associação com a energia da força tipo da lua, que são as criações do mental e tal. Ah, É o mesmo princípio. e A aí tem a lua palavra traz luz à lunático. escuridão. A lua traz luz à escuridão. A estrela da manhã também é um sentido. Porém, podemos trazer a essa expressão que você trouxe, lunático. Lunático é a compressão do mesmo princípio, a mesma base abordada sobre pensamentos. O final comprime o início, traz falta de compreensão, falta de estabilidade, falta de contextualização, as bases do saber. A interpretação contrativa
de Luciferes não se manifesta e o ser se apresenta dentro de um contexto sempre equilibrado, como lunático, compreende? Sim, é como se o ser perdesse um pouco desse alicerce. Exato. Sim, aí se passa por esse ciclo, é um ciclo, aí o lunático depois ele se estabiliza de novo numa configuração tá, lúcida outra vez. Nenhum Ele processo se dá dentro lunático de um dura para sempre. contexto humano. Ele se torna dentro de um processo de humano humor inconstante. Ele dá divagações sempre ilógicas e não lúcidas a princípios abertos. Ele vive no mundo da lua. Compreende? O mundo da lua tem essa associação também com o mundo dos sonhos, o mundo do... Mundo expansivo, sem contração lógica, dentro da bolha, nessa frequência. Um astro aberto não é um astro manifesto. Compreende? Um astro aberto não é um astro manifesto. Agora ficou, essa não abriu. Quando o astro está em processo de expressão pelos arquitetos, ele sempre se expande ante a condensação e decodificação dos dados pelos elementais, onde a real intenção está em processo amorfo, intrínseco e sustentadora do astro. Por isso ele é uma fonte de vibração e sempre é localizado. Mas para que haja o manifesto, concentração, gravidade, ele precisa de um processo contrativo, a qual ele se manifesta equilibrando e respeitando os princípios do macrocosmo. E aí se faz a expressão da vida em planeta ou Sol, buraco negro, não importa. A Terra existia muito antes, até da manifestação desse sistema solar, há 4,5 bilhões de anos. Mas isso foge do princípio da conversa. Sim, vamos voltar ao Lúcifer Lúcifer. existia muito antes da expressão deste universo. Isso também contextualiza algumas explicações históricas de manuscritos desse orbe, assim como Cristo. São princípios que estão antes do manifesto, assim como ódio, egoísmo, amor, antes do manifesto da elipse, a qual os princípios já estão firmados, sustentados e registrados para que cada ser trilhe seu caminho dentro da mesma elipse. A mesma já foi formatada e constituída muito antes da manifestação do que se dá como real, dimensão, universo. Compreende? Então, pode-se dizer que todo o universo vai ter É a muito sua mais do força que luciferiana e a sua força crística?
Para que haja manifestação da consciência, essas forças são de suma importância, independente dos nomes que elas recebem. Assim como existem outras forças, não há uma luta entre bem e mal, há uma comunhão da existência para expressão da consciência, manifestação do ser que se concebe, independente do ponto que ele se agrega ou se vincula para autoconhecimento. Quando ele se vê, ele não se prende a esses detalhes interpretativos. Ele concebe a existência, vive em comunhão. Compreende? Então, essa associação que se fez, que inclusive não é nenhuma coisa que está na Bíblia, porque o termo da Bíblia é diferente, mas e essa confusão que se fez entre Lúcifer e um suposto diabo, Satã, esses conceitos? Quando eu tenho informações que outros não têm, e inconscientemente eu sei que informações manipulam quem busca as mesmas informações sobre suas curiosidades naturais, eu não tenho consciência ou me deixo levar por um mental que interpreta o poder como prisão, trazendo uma forma ilógica da mesma liberdade que o poder expressa. Eu uso as mesmas informações para manipular e dar um contexto, a meu ver, intrinsecamente ligado à mesma ilusão de poder. Não é um julgamento, é um fato que também se manifesta em várias outras explicações sobre outros temas também. É mais fácil eu ter um punidor, aonde eu tenho a salvação. É mais fácil eu ter a cura para uma doença que eu crio. É cômodo, funcional e basicamente egóico. Compreende? Estamos recebendo a chuva como um presente da lucidez, a liquidez da lógica. Provavelmente você não está ouvindo. Não, não estou. Mas aqui o céu está nublado, olha, está no estágio antes da chuva. Aonde o menino se manifesta nesse trabalho, está caindo gotículas de água sobre o ar do mental. É uma analogia, mas de fato está chovendo. Podemos prosseguir. Não, é uma boa analogia, porque o. Entendeu? Sim, porque a água é o elemento que, que, como se diz, que plasma tudo, que possibilita a formação de tudo. Sobre o mental que é tudo. Sim, sobre o mental que é tudo. De acordo com São Jerônimo, ante a Igreja Católica, Lúcifer era o nome do principal anjo caído. Seguindo nosso princípio de lógica, onde não há pirâmides, não se cai. O nome hebraico, Elel, é derivado do verbo lamentar. Porém, é uma deturpação sobre imantar, Sim, pois ele imantar. imanta a queda, sem perda de seu brilho. Imantar
é criar uma força gravitacional. Exato. A visão prevaleceu entre os padres da Igreja Católica sobre o anjo que se lamenta de ter caído ante ao mais alto estágio que eles mesmos forneciam. Não é uma crítica, é funcional. Foi perfeito durante o período que isso se estabilizou, pois trouxe experiência a muitos. Porém, eles mesmos indagam que Lúcifer não era o próprio diabo, mas seu estado anterior à sua queda. Todo conhecimento não nutrido e compreendido se torna o diabo ante a consciência que não se vê. Caos, aonde a luz que o processo luciferiano se manifesta, trazendo lucidez. Franca diz que é Sim, quase bobo de tão claro. e inclusive porque essa é a luz, como essa força gravitacional instigadora, é a luz que sustenta o caos. Exatamente. Isso pode trazer alguma confusão a quem nos ouve, porém estamos aqui, abertos a qualquer pergunta, lembrando que essa é uma interpretação minha sobre a minha interação diante desses campos. Imensamente clara diante de mim, sincera e homogênea, nutrida e respeitada. Na teosofia, no glossário teosófico de Blavatsky, a estrela da manhã, Lúcifer, o planeta Vênus, é literalmente o significado da palavra luz. A mesma rejeita a atribuição a Lúcifer, os defeitos como orgulho e arrogância que o cristianismo trouxe, novamente dizendo que não é uma crítica, foi funcional, importante, e até mesmo as interpretações de Blavatsky são dúbias, aonde a mesma trouxe informações de suma importância a quem estudou os princípios da verdade relativa que a mesma manifestou. Não são críticas, são pontos, são fatos históricos que eu, na minha insignificância, tento trazer sem deturpá-los. E respeitando o campo, sempre explico a mesma coisa. O cristianismo trouxe a arrogância e o saber do todo ao mesmo. O saber do todo é um fato. O mesmo não está em tudo, pois está no todo que sustenta tudo. O tudo é uma interpretação de observadores, por isso ele não está. Mas diante de cada ponto que formata o tudo, o todo se manifesta, dando conotação à mesma energia luciférica. A origem do mal tampouco o identifica como o diabo e similares são interpretações. A mesma na época já considerou que Jesus Cristo se coloca como a mesma estrela da manhã em Apocalipse, capítulo 16. Compreende? Sim, então essa associação com, com Vênus e com a estrela da manhã e
Ela é, apesar dos preconceitos da Blavatsky, ela é correta. Sim, quando você vê Vênus no céu, ele também traz a luz, assim como a estrela da manhã. São apenas interpretações que os seres fizeram sobre processos que os mesmos galgaram inconscientemente e diante das suas realidades, como a estrela da manhã e Vênus se manifestam dentro do mesmo conceito, assim foi manifestado nos históricos, nos registros desse orbe. Assim como em outros planetas, Lúcifer é o próprio Sol. Mas são crenças e processos interpretativos sobre outros orbes e estudos que nesse momento não são interessantes. Mas em outros sistemas onde a visão do conhecimento e da lucidez é diferente, sim, a força luciferiana seria o Sol. Sim, não tendo estrelas pela manhã e planetas se manifestando, dando o mesmo contexto, qual seria o único astro que se manifesta trazendo luz? Sim, seria o O Sol. raciocínio e a consciência se manifestam em elipse em todo o macrocosmo. São condições externas que ditam os processos históricos e interação entre seres. Compreende? Então, a interpretação dessa energia, dessa força gravitacional luciferiana que está dentro de todos e que instiga em prol da consciência de si mesmo e que te sustenta de dentro para fora, a interpretação disso como uma força maligna, negativa, ela só faz sentido para quem está tentando sustentar um sistema de pirâmide. Entendeu? Exato. Porque como essa força te impele em prol da consciência e te sustenta de dentro para fora, ela sempre desestabiliza qualquer pirâmide que tem de se formar. Então, para eu poder formar um sistema de pirâmide, de controle, de melhor, pior, e de subjugação e tudo isso, para eu poder formar uma brincadeira, um joguinho de pirâmide, eu tenho que, de certa forma, eu tenho que retrair essa força, eu tenho que tornar essa força, eu tenho que tentar controlar essa força, porque se ela se manifestar, a minha pirâmide vira ciranda de novo. Qual é o único medo de controlar? Perdão, o único meio de controlar a força do conhecimento, Criando a o medo do liberdade. conhecimento. Exato. Criando o medo do conhecimento, criando o bicho-papão. Agora eu lhe pergunto, por que nossas conversas não caem? Porque estamos bem sustentados. Por que não caem? Não sei, por que não caem? Porque não há medo, não há projeção do mesmo, não há porta de abertura para que haja interações do mesmo campo que se intenciona contra a mesma energia, saber. Se eu não tenho porta, eu não tenho fração dimensional, não tenho interação. Logo, eu não preciso de proteção, tampouco de poder, muito menos de luta. Quando nós entendemos que esse menino, você ou qualquer ser que participa da conversa tem uma pequena porta que dá origem a um princípio contrativo ou interação de luta, a conversa para, como já ocorreu.
Sim. Principalmente porque aí dá para se rever, porque o que está fora está dentro. Então, se eu estou emanando, se eu estou vivenciando uma situação de medo, aquele medo está vindo. Na verdade, eu sempre estou com medo de mim mesma quando eu olho. Então, eu tenho que olhar, me conhecer melhor e aí o medo vai embora. Mas é sempre um Normalmente, processo. quando o conceito é muito novo, como elementais e elementares, existe a porta do desconhecido. E mesmo que não manifesto, existe medo. Existem caminhos dentro da psique que podem ser usados. Então nós simplesmente não damos condições aos mesmos caminhos. O princípio se lineariza e a partir daí outras manifestações se fazem sustentadas no mesmo princípio que é galgado milímetro a milímetro e não a quilômetros. A natureza não dá saltos. Querer que isso ocorra é instalar o caos. Trazer luz ao caos instalado. Dá trabalho quando o mesmo caos é colocado de forma egóica. Compreende? Sim, por isso que às vezes os conceitos, para mim, quando, quando é muito novo, é como se fosse uma caixinha, é uma caixa escura. Aí eu fecho, deixo na caixinha e aos pouquinhos aquilo vai fazendo sentido até que vira uma caixinha onde tudo ali dentro é conhecido, é familiar, é conhecido, o medinho vai embora. É funcional. O curso que é feito lição a lição traz esse princípio. Não importa. Se não funciona, não importa. Se não tem sentido no meu agora, não importa. Talvez Sim, no futuro faça. Se sim, você não compreende minhas palavras, pergunte. Se não quer perguntar, reflita. Se pergunte. Suas respostas virão. Por favor, eu lhe cortei. não, eu ia só falar que eu gosto do termo não é relevante. Também. Não é relevante. Aí me ajuda a deixar a caixinha para mais tarde, porque se tá muito complexo e eu não tenho a vontade, eu não me sinto chamada a fazer perguntas e tentar clarificar aquilo, é porque talvez não seja relevante para os problemas da existência que eu estou enfrentando naquele momento. Defesas conscienciais trazidas pelo seu protetor. Trazidas por vários protetores de quem nos ouve. Não compreender não é um problema, mas se prender na compreensão contrai, limita. Às vezes se limitar ao novo, de uma próxima conversa, deixando esta de lado, é o melhor caminho, pois com informações que talvez não se tem, ou não se sabe que tem, esta mesma se torna clara, lúcida e fluida. Tem alguma outra dúvida sobre esse nosso hoje amigo? Então, esse nosso hoje amigo, essa força amiga, ela é parte essencial, então, de toda essência? Ela é um dos manifestos da mesma essência. Todos nós também somos o Lúcifer. Sim. É porque é como se, sem essa força gravitacional, então, instigando em prol da consciência, Ela gera a força gravitacional sim, ela diante do imanta, manifesto exato. ela imanta. E sem essa imantação em toda a, a essência não teria a capacidade do movimento. Vamos dar um outro contexto. Vamos usar apenas os dois para simplificar. Lúcifer e Jesus Cristo.
Aliás, Cristo cósmico, Jesus é outra coisa. Antes Sim, do manifesto, existem essência, Deus, existe intenção. Todas essas forças, essas protoformas conscienciais estão em estado potencial. Porém, a mesma divisão, onde a essência mor gera outros padrões vibracionais que estão dentro do espectro Deus, no real e no manifesto. Essa explicação está pulando muitas etapas, mas apenas para a compreensão. Eu tenho o manifesto de Cristo e de Lúcifer em estágios, sempre intercalando e trabalhando a mesma consciência de forma instigadora na elipse do autoconhecimento da essência vibracional em manifesto, mas eles também estão, antes de tudo, em Deus. Compreende? então, deixa eu ver se eu consigo Você, compreender as diferenças, porque na árvore da vida, agora eu tenho que partilhar na árvore da vida porque eu preciso de um mapinha. Na árvore da vida, o Cristo cósmico, a consciência crística, está associada a Tiferê e ao chakra mas cardíaco. também está fora. É como se a árvore da vida estivesse em um líquido, estivesse dentro de um caldeirão e dentro de um líquido dentro do próprio caldeirão. Nesse líquido tem Cristo. E dentro da própria árvore da vida também tem Cristo. Sim, é como se eu pegasse um potinho e levasse ele para o mar. E se eu coloco aquele potinho no mar e pego a água do mar vai estar dentro do potinho, mas também vai estar fora do potinho. Exato. Mas Vênus está associado, entendeu? Vênus tá associado a outro sefirote aqui, o da consciência crística. Qual? Agora eu não estou lembrando o nome, Netsai lá em cima, não lembro os nomes originais, mas que a gente começa em Malkuth, passa por... Não há começo e não há fim. Sim, não tem começo nem fim. Nós não podemos interligar uma das interpretações sobre um contínuo existencial na Terra como verdade absoluta, porque a árvore da vida também se manifesta em outros orbes, sobre outros contextos. Sim, mas quando associaram o Cristo cósmico com o Sol interior e a consciência luciferiana com Vênus, essa associação denotava uma qualidade um pouquinho diferente. Vênus aparece durante um processo onde ele traz luz ao desconhecido. Apenas isso. Sim, entendi. Querer que tudo se encaixe diante de expressões livres é limitar. Sim, mas está denotando essa qualidade um pouquinho diferente disso, que é a qualidade do conhecimento de trazer luz ao desconhecido. É um processo, é um processo bonitinho, gradual, que pode ser linearizado. E a qualidade essa qualidade crística que se Estamos associou ao Sol, fugindo de apenas do vibrar. contexto. Vamos fazer um diálogo Tá, explicando a árvore da vida, tudo bem. Sim, são dúvidas minhas. Sim. trazendo explicações sobre a mesma árvore. Todos entenderão tais argumentos. Sim, Ok. então vamos. Ok, vamos voltar então. Lúcifer e o Cristo cósmico.
Foi onde a gente parou, foi onde eu saí por esse atalho, esse desvio. Como eu havia dito, a mesma expressão se mostra como dentro e como fora. São conceitos interpretativos influenciadores sobre imantações de realidades, a mesma essência que está se autoconhecendo continuamente e tem Lúcifer e Cristo dentro de si, assim como outros. Todos são capazes de amor e ódio, dependendo de fatores e condições externas. Não há mal ou bem, apenas fatos. Compreende? Não, mas agora complicou de novo, porque Lúcifer e o Cristo cósmico não estão nesse oposto de amor e ódio. Não Então, foi isso que quis dizer. nem de bem de mal. Exato. Você, sobre condições adequadas, faria atos que, na sua ótica, naquele sentido, seria horrendo. Porém, estando ali, seria a única opção ante as influências e maneiras de se comportar naquele estado, naquela realidade. E Cristo e Lúcifer estão ali também. Não há bem ou mal, apenas interpretações de fatos e um conluio, no externo, persona e essência. Não podemos julgar nem o mais nefasto dos seres, pois estaremos julgando a Cristo. É forte, mas é real. Mas estão ali como força imantadora e força emanadora. Do mesmo princípio. Do mesmo princípio. Exato. Entendeu? É como se fosse o eletromagnetismo. O eletro, que é a força emanadora, e o magnetismo, que é a força que imanta, que dá direcionamento àquela emanação. Por isso que eles têm que brincar juntos. Não. Lúcifer é um espectro que já expande e já contrai. Cristo também. Eles não têm que nada. São apenas expressões da elipse. Ambos trazem luz. Ambos são caminhos. E ambos são trilhados ao mesmo tempo. São inseparáveis. São a mesma coisa, sobre sentidos distintos apenas. Eu trouxe esse exemplo forte para trazer reflexão a quem coloca certas personalidades como seres de manifestação do próprio mal. Mas não é bem assim. Estamos sendo ferramentas da reconfiguração dos campos. Compreende? Um ser que esteve no Holocausto, que não tinha consciência, mas tinha o sentido de dever, aonde a sua função era colocar judeus em trens, e dentro da sua ótica ele respondia a ordens, e até mesmo se não respondesse teria punições, e ante a sua ótica de realidade, não servir era errado. Ele, mesmo sabendo da consequência do que iria ocorrer após conduzir os judeus ao trem, ele não tinha meios, não tinha luz para interpretar aquilo como algo errôneo, pois, ante a manipulação das informações,
Ao ver do mesmo, ele estava fazendo algo certo. É um contexto pesado, é um contexto contrativo a quem tem uma ótica maior, mas a compreensão e se colocar através da resiliência naquele ser que fazia esse ato é o princípio do autoconhecimento. Seres de atos muito ruins têm igual potencial para atos muito bons. Compreende? Mas o próprio processo, a própria mudança no direito internacional depois do Holocausto, porque antigamente sim, isso realmente era uma defesa, aliás, era uma defesa Estamos completa. falando de conceitos psicológicos, não defesas externas sobre óticas maiores. Estamos falando apenas da bolha. Naquele processo, o grau consciencial se mostrava daquela forma. Hoje há muito mais informação. Não ocorreria da mesma forma. Compreende? Sim, inclusive quando se fizeram muitos estudos sobre os próprios guardas nazistas e pessoas que haviam cometido verdadeiras atrocidades, houve uma certa noção dessa própria banalização do mal, que para eles estavam simplesmente cumprindo uma função burocrática. Sim, é duro entender, mas faz que, parte do processo luciferiano. Continue, por favor. não, mas como no curso Milagres diz que não há grau de dificuldade nessas interpretações, a gente pode se olhar a si mesmo inserido em verdadeiros sistemas piramidais de exploração que ainda existem e de grande opressão. Exato. São níveis. Podem ser abordados em outros diálogos. Mas, a meu ver, Lúcifer se manifestou nesse diálogo. Qualquer dúvida, estamos aqui. Sim, vamos abrindo as caixinhas. Qualquer pergunta é bem-vinda. Exato. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a pergunta do nosso amigo, agradeço o real que se manifesta, agradeço a energia crística e a energia luciferiana, agradeço a própria consciência, que é infinitamente mais ampla que o próprio infinito nesses dois contextos. Muito obrigado. Até breve. Gratidão.